Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal, mais uma vez o nosso encontro semanal. E nesse momento, aproveitando nossos instantes, para que tenhamos um encontro realmente significativo. Que sejam os nossos encontros significativos, que tragam harmonia, que tragam paz, que tragam contribuições. E que essas contribuições sejam elas tão importantes que façam um sentido e mudanças significativas na tua vida, da vida de quem ouve, de quem assiste. Então, nesse ponto, é a contribuição aqui do nosso programa Mensageiro Fraterno, onde o nosso trabalho especificamente é voltado para o comportamento, é voltado para a forma como nós lidamos com a vida, é voltado justamente para poder atender aqueles que efetivamente querem, desejam, de alguma forma, evoluir, transcender, crescer, se modificar. E a partir daí nós temos esses nossos momentos de reflexão. Às vezes com uma reflexão bem objetivada, bem sentida, bem compreendida, bem onde nós conseguimos mergulhar, onde nós conseguimos ter uma certa profundidade, isso pode fazer uma diferença gigantesca na nossa vida, no nosso caminho, no nosso instante de vida. Esse é o nosso ponto, o ponto onde nós nos apoiamos, o ponto onde nós queremos efetivamente contribuir para que a tua existência seja uma existência proveitosa e não simplesmente uma existência onde a pessoa, onde você, onde qualquer pessoa fique simplesmente derrapando e não saia do lugar e fique em cima de problemas e não se percebam soluções. Esse é o nosso objetivo. Principalmente porque procuramos viver exatamente isso, num contexto de mudança, de entendimento, de crescimento, de evolução, que não é uma tarefa simples, é uma tarefa difícil, é uma tarefa que exige muito, é uma tarefa que de alguma forma nós temos muito que evoluir, muito que aprender sobre nós. Então eu sei que muitas pessoas aqui têm um grande conhecimento das suas áreas de trabalho, até mesmo de algumas linhas de ordem filosóficas, de ordem religiosas. Ok, então traga esse conhecimento para que você possa usá-lo agora com foco no comportamento, que são coisas distintas. Então tem muita gente que conhece muita coisa, mas que não sabe praticar, não sabe como fazer, não sabe como desenvolver isso para si mesmo. E nosso objetivo é exatamente atingir essas pessoas que procuram, mas não encontram, que de alguma forma querem, mas não conseguem. E aqui nós vamos desenvolver sim, paulatinamente, projetos, começando aqui pelo nosso Mensageiro Fraterno, iniciando uma série de reflexões semanais, onde você vai poder entrar em contato consigo mesmo, onde você vai poder entrar em contato com algumas questões importantes. Por isso a sua participação aqui é fundamental. Você pode sugerir elementos, assuntos, temas, o que você achar. O que você achar importante. Você pode sugerir. E aqui é o nosso trabalho de trazer uma informação, uma contribuição, para que isso caia no seu campo de reflexão, caia no seu campo de percepção e desenvolver essas dinâmicas no nosso cotidiano, cada vez mais, cada vez com sabedoria e discernimento. Nesse momento convido você a vivenciar o momento presente, a vivenciar esse instante, com maior percepção sobre você. Como é que você está? Como está seu corpo? Se alguém aqui passa por algum tipo de momento desafiador na vida, procure se acalmar, procure se tranquilizar. Nós todos temos desafios. Não é porque eu estou aqui gravando e falando que eu não tenho os meus desafios. Tenho meus desafios e alguns bem significativos. Então é nosso trabalho falarmos e crescermos e evoluirmos. E nesse sentido desenvolver sim a nossa dinâmica sobre a vida, de quanto mais pudermos conquistar em nós um espaço de harmonia e de paz interior. Esse é o nosso desafio. E nesse processo nós vamos evoluindo. Eu quero trazer nesse momento, onde você, junto aqui com o nosso trabalho inicial, você vai, respire com atenção, procure se tranquilizar, procure se acalmar, esteja presente. Viver presente significa assim, desliga um pouco aí os seus canais de comunicação. Procure ficar com um pouco mais de atenção nesse momento que nós estamos aqui, nessa troca. Nesse momento é uma troca.
Estou falando, você está ouvindo, mas você está aí sentindo, você pode interagir, né? Mandando sua mensagem, deixando sua pergunta, deixando suas informações, entrando em contato com a rádio. E assim por diante, nós vamos prosseguindo nessa nossa caminhada. No dia de hoje, eu gostaria de contribuir com uma passagem que eu acho assim muito interessante, que fala e diz respeito à nossa dinâmica do dia a dia. Aí eu vou ler, justamente para não perder nenhum o sentido da expressão. É uma passagem de Paulo, onde ele fala assim: eu, por minha parte, assim corro, não como na incerteza, de tal modo combato, não como açoitando o ar. Quando Paulo fala sobre esta passagem, ele está falando de uma coisa assim muito interessante. Ele fala sobre fazer as coisas, fazer atividade, ação. Então ele age, mas ele não age na incerteza, ele age na certeza. E ele combate. Ele não fica brigando com as pessoas, ele não fica brigando com as situações. Ele não fica brigando consigo mesmo. Ele tem objetividade no que ele faz, nas ações que ele faz e a forma como ele faz. Esse é o recado. Então não adianta, eu quero fazer. Aí a pessoa sai correndo tentando fazer um monte de atividade, um monte de projeto, um monte de ações. E aí, será que tem necessidade de fazer tanto? Isso pode ser fuga. Então veja, as pessoas que fazem muitas coisas, elas podem estar fugindo da própria vida, dos próprios problemas, das próprias dificuldades. Então isso é um ponto a ser observado. Não é porque a pessoa faz demais que ela está fazendo bem feito. Não é porque a pessoa faz de menos que também ela está fazendo mal feito. Então essa medida é de cada um. Aí tem gente que pode falar assim, não, mas minha medida é essa, eu gosto de trabalhar demais, eu gosto de fazer do jeito que eu faço e está tudo certo. Uma vez eu lembro de ter entrado em contato com uma pessoa que me procurou uma vez para conversar, e é uma pessoa que trabalhava demais na atividade social, demais, né, dentro das linhas, né, de atendimento ao público, de orientação e etc e tal. Aí chegou um momento da nossa conversa que eu perguntei a ela assim, de tudo isso que você faz, o que isto te deixa melhor? E a pessoa parou, se surpreendeu com a pergunta e ela não soube responder. E é isso que eu quero perguntar a você nesse momento, né? De tudo isso que você faz hoje, o que isso te deixa melhor? Não são só atividades no meio religioso, no meio espírita, no meio católico, no meio judaico, não é só isso. É em casa, no trabalho, né? Tem gente que se ocupa do trabalho até as tampas e não consegue ter tempo para fazer nada. Ou de repente vai tanto na sua igreja, vai tanto no seu templo, vai tanto no centro, que não tem tempo para fazer mais absolutamente nada. Essas pessoas são aquelas que usam essas tarefas para poder, em muitos momentos, fugir da própria vida. Então elas não estão olhando aquilo que efetivamente importa, que é exatamente olhar para ela. É olhar para ela. A nossa existência é uma grande oportunidade. É uma grandiosíssima oportunidade. Na nossa existência, nós encontramos exatamente tudo que nós precisamos para a superação, para o aprendizado. Nós encontramos os elementos, os recursos que nós precisamos para a nossa evolução e desenvolvimento pessoal. Tanto as coisas que nos apoiam, nos assistem, nos ajudam, né? Os obstáculos, as dificuldades que eventualmente aparecem pelo caminho, não são castigos, não são cobranças, como muita gente pensa. Não, isso não existe. Nós vivemos numa escola-hospital, onde aqui nós somos alunos, estamos aqui para aprender e ao mesmo tempo tratarmos a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual. Então, nesse sentido, nós temos obstáculos, nós temos dificuldades a serem vencidas. Justamente é aí que está o nosso aprendizado. Como fazer para resolver essas questões, nos envolvendo com essas situações que nós precisamos resolvê-las, e de alguma forma trabalhar para o nosso próprio equilíbrio e desenvolvimento pessoal. Como é que eu faço isso? Como é que eu ajudo pessoas?
Como é que eu ajudo pessoas? Efetivamente, eu preciso saber como ajudar pessoas. Ajudar pessoas não é só saindo, fazendo o que você acha que dá na telha fazer. Tem situações onde você precisa ter conhecimento para poder ajudar as pessoas. E é isso que nós podemos tratar em outros encontros, em outros momentos. Então eu vejo assim que nós passamos por situações desafiadoras, passamos por momentos difíceis, momentos esses que vão nos catapultar para frente, se aproveitarmos as experiências. Então não é porque você está passando por problemas que você já está, entre aspas, quitando as suas pendências, como muita gente acredita nisso. Eu prefiro pensar que nós estamos expurgando, quer dizer, tirando de nós aquilo que não mais interessa, aquilo que não mais me serve, através das experiências. Por exemplo, se eu vivo uma certa dificuldade no âmbito do relacionamento afetivo, eu vou trabalhar para sim, ter equilíbrio nesse relacionamento com a maior disposição, a maior boa vontade, aprender que o problema nunca é o outro, a não ser em mim. Então, se você acha que a pessoa com a qual você convive é uma pessoa... Aí você tem a listinha, né? Aí todo mundo tem uma listinha para falar do outro. Ah, porque o outro é blá, 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 blá. Tem uma lista, né? Então, nós olhamos o cisco no olho do outro, mas não olhamos a pedra que tem no nosso próprio olho. E é isso que acontece. Então, nós somos míopes, nós dormimos, nós mais vivemos na ilusão. Essa é a característica de nós que vivemos aqui nesse orbe, nesse planeta. Essa é a nossa característica. E tem muita gente que não acha isso. Tem muita gente que acha que pelo próprio ego, o ego é a nossa forma de pensar, a nossa forma de acreditar, a nossa forma de agir. Tem muita gente que acredita que sabe tudo já, que não precisa de mais nada, que sabe que está tudo certo. Eu diria que todos nós precisamos de orientação no sentido de mudança de comportamento e na área dos sentimentos, das emoções, para que a gente aprenda muito mais. E esse é o nosso desafio. Essas são as nossas questões que precisamos efetivamente elaborar, com um pouco mais de compreensão e de entendimento. E é nesse ponto onde entra a fala do Paulo, né? Paulo de Tarso, que aí muito sabiamente traz, em outros trechos, ele traz a luta pessoal que ele tem, justamente no enfrentamento de colocar em prática aquilo que ele aprendeu sobre o cristianismo. E como fazer isso? Se ele percebe que dentro dele existem impulsos, existem uma outra formatação de um ser que ele já percebe não ser mais desejado na vida dele. Então veja, essa é uma evolução. Tem gente que acredita que já é santo, anjo, só porque vai no centro. Só porque já acredita na reencarnação. Ou só porque vai numa determinada igreja que diz que lá é a salvação. Então, não é isso que vai mudar a pessoa. Não é o rótulo religioso, não é o que você acredita. Então, vamos colocar uma coisa muito importante. É o que você vibra. E a vibração sua, ela vem de onde? Do que você sente e do que você pensa. Tem muita gente que não frequenta as atividades sociais, mas ela é tão... ela se doa tanto para as pessoas na vida e contribui para a vida de outras pessoas, ela não aparece em lugar nenhum. Mas essa é uma pessoa que ela brilha. Ela tem consciência da participação dela no contexto social. Ela tem uma questão importante aí, que é de colaboração. E pode ser de uma forma muito simples, muito objetiva, mas simples. Nós não precisamos fazer obras gigantescas, não precisamos ter um lar para crianças, um lar para idosos, não precisamos ter isso, precisamos ter carinho para com as crianças, ajudar e colaborar no projeto já existente, quem sabe? Se você tiver condições de bancar um projeto, ótimo, faça isso de coração. Você vai estar contribuindo na dinâmica, na existência de pessoas. Isso é fundamental, mas desde que você tenha consciência. Você não vai abrir um trabalho desse, achar que você já está ganhando pontos com a espiritualidade só porque você está fazendo alguma coisa. Isso é um equívoco gigantesco. Não é de... Não sei vocês, né, você que ouve nesse momento,
Mas não é de hoje as informações da espiritualidade que dizem que os espíritas desencarnam mal. E por que desencarnam mal? Porque não usam, de fato, para mudar a si mesmos perante as situações. Estão pregados numa forma de pensamento, estão pregados numa forma de ação e não conseguem perceber que a dor, a dificuldade e o problema são os elementos de superação e principalmente de mudança pessoal. A resposta está no problema. A solução está no problema. E muita gente foge. Muita gente não quer saber de viver determinadas situações. Foge do país, vai viver em outro lugar, foge de casa para viver no outro ambiente. Mas perceba o que você pode fazer de contribuição onde você está. Uma coisa é você fazer uma contribuição dentro daquilo que é a sua possibilidade. As pessoas aceitarem ou não, elas têm a liberdade, o livre-arbítrio de aceitar aquilo que você está oferecendo como contribuição. Respeite isso. É o momento de cada um. Não tente converter pessoas como um representante de algum tipo de informação. E aquele velho ditado que diz, santo de casa não faz milagre, é mais ou menos isso. Você pode ser o expert em qualquer determinada área. Se as pessoas de dentro de casa não reconhecem você nesse sentido, você pode tentar, você vai malhar em ferro frio, se não houver aceitação. Então, nesse ponto, eu diria assim, faça as coisas, mas faça sabendo o que você está fazendo. As suas ações, suas atitudes, nas atividades sociais, nas atividades espirituais, nos seus cultos, nas suas sessões, faça com consciência. Pegue as informações desses lugares todos que você vai, o que isso pode fazer de melhor para mim mesmo? O que isso pode fazer para que eu mude? O que isso pode fazer para que eu seja diferente? E aos poucos nós vamos desenvolvendo essa dinâmica. Não é porque você fez cursos e cursos e cursos, livros e livros, que você já sabe atuar com você. Então tem muita gente chata, muita gente assim inconveniente, que acham que já são suprassumos. São pessoas aí que estão aí em direções de atividades múltiplas aí dentro das ações beneméritas, que acham que já estão assim de alguma forma muito bem na fita com a espiritualidade só porque estão ali nesse lugar, ou nesse poder, ou nesse cargo. E não é isso que funciona. E não é assim que as coisas se desenvolvem. Para quem quiser um pouco mais de compreensão sobre o assunto, recomendo o livro Voltei, do irmão Jacob. É um livro muito interessante, que ele conta como é que é esse momento da desencarnação de um cara que trabalhou intensamente na doutrina espírita. E veja que eu não me refiro ao espiritismo como o único lugar, né? O único lugar que você vai ter a sua redenção, a sua salvação. O espiritismo traz uma contribuição fantástica para a humanidade. A humanidade ainda não conseguiu descobrir esta contribuição. E é nesse ponto onde nós precisamos trabalhar, na nossa mudança pessoal. E não acreditar só porque você tem um rótulo, está vestindo uma camiseta, é torcedor do espiritismo, né? Ou está vinculado ao espiritismo, que já está tudo garantido. E não é assim que funciona. Esteja atento a isso. Vai batalhar? Vai de alguma forma buscar enfrentar algumas situações? Não busque simplesmente ficar dando soco no ar. Saiba exatamente onde você vai colocar a sua energia de mudança, de transformação, onde você vai colocar seu empenho, onde você vai colocar a sua proposta de mudança pessoal. Assim nós conseguiremos chegar em algum lugar que realmente vai fazer sentido, que vai trazer para nós consciência, sabedoria e discernimento. Então eu quero colocar aqui para você que ouve essas palavras, mande aí seu comentário, traga aí seu comentário. Você pode trazer objeções, você pode trazer aí as suas discordâncias, será muito bem-vindo debater nesse sentido, que justamente o que está em jogo é a nossa própria, é o aproveitamento da nossa existência material num contexto que seja efetivamente plausível, bom, fantástico, maravilhoso para nós.
E outra, ninguém precisa concordar com tudo. Eu posso ter um comportamento que as pessoas não precisam concordar comigo. Nem por isso vão me julgar errado, se eu souber o que eu estou fazendo. Então existe o conceito do outro, existe aquilo que para mim faz sentido. Aquilo que faz sentido para mim eu vou praticar, mesmo sendo contrário ao conceito das outras pessoas. Mas se eu tiver consciência sobre o que eu estou fazendo, não tenha dúvida que eu vou fazer exatamente aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer. Tudo nos é possível, mas nem tudo nos convém. Tá aí mais uma passagem, um ponto importante que Paulo de Tarso também traz para nós. Esse espírito valoroso que trouxe para nós uma conquista fantástica sobre o desenvolvimento de projetos, né, focados na expansão das lições de Jesus, focado na ação com Ele mesmo. Principalmente, reparem, nós temos aí muito que aprender com esse espírito de escola, espírito de valor, que traz para nós assim um espírito de combate, um espírito de ação, um espírito de temperança, de humildade, de sabedoria e de amor, da mesma forma. Que o nosso querido amigo, sempre presente Jesus, nos acompanhe os passos, nos abençoe nesse momento, que seja um momento importante de reflexão para você, nesse instante, para que você perceba exatamente o que é necessário ser feito na sua vida, nesse momento, nesse instante, que é o que mais importa. Trabalhe nesse momento para que você tenha paz e harmonia com sabedoria. Ricardo Seixas, Rádio TV Fraternal, www.fraternal.net.br. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.